Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos para a nossa primeira lição 2024, primeiro trimestre, e queremos mais uma vez, como sempre, deixar os irmãos bastante esclarecidos. Nossos vídeos, ele gira em torno do título da lição, verdade prática, texto áureo e, sobretudo, a leitura diária, versículo a versículo, os quais nós introduzimos comentários rápidos. E também lembre-se que a leitura diária é parte da lição. Muito embora me pareça não ser valorizada por alguns irmãos, mas a leitura diária foi colocada ali para nós meditarmos durante a semana. E para ajudar os irmãos nesta meditação, eu coloco alguns comentários dentro daquilo que é o versículo do dia. Então, se ouça a leitura diária de toda semana, medite e medite comigo. Fazendo assim, você também estará evangelizando comigo através da Escola Bíblica Dominical, compartilhando e comentando e deixando o seu like e inscrevendo-se em nossos canais. No YouTube, Desfama Jesus, no Facebook, Israel Fonseca, Amantes de Louvores Antigo e Rádio Falusb Online. Conto com a sua participação e vamos à nossa primeira lição. Ok? Também quero lembrar, este ano está conosco o pastor Gerson Pereira, que é o pastor superintendente da congregação de Recanto do Caíque durante esse ano de 2024. Ok? Esse que eu vos falo é o presbítero Israel Fonseca, a seu dispor, servo do Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir então, queridos, a nossa lição, tema central da lição, vale se destacar, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós estaremos falando que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E aqui eu já quero fazer uma observação. Nós aprendemos que também a igreja é noiva de Cristo. De um certo modo, pelos ensinamentos da própria Bíblia, o marido é um corpo com a mulher. Então, neste sentido, não há contradição em a igreja ser corpo de Cristo e também noiva de Cristo. Porém, há outras passagens, inclusive em Apocalipse, que mostra a noiva de Cristo sendo a Jerusalém celestial, que desce do céu adornada. Porém, esses detalhes nós falaremos em outros vídeos, se Deus assim nos permitir. Mas, de agora, nós estaremos falando e nos concentrando no que diz respeito ao corpo de Cristo em relação à igreja. E este corpo não é um corpo imóvel, é um corpo móvel, um corpo atuante. E esse corpo atua de diversas formas, aonde? No mundo, como já disse aqui no nosso título central, a vocação deste corpo e da sua ação no mundo. Vai falar também da sua origem, o que deu a origem a esse corpo, e para que a gente entenda o que deu a origem a esse corpo, logo de forma bastante básica, foi o próprio Deus, através da sua vontade soberana e da sua palavra, que assim nos predestinou. A predestinação aí diz respeito à vontade de Deus. Ok? Vamos seguir.
sempre, estaremos estudando 13 lições, e as 13 lições são essas aqui que os irmãos podem estar vendo. São essas as 13 lições desse trimestre: a origem da igreja, a imagem bíblica da igreja, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo. Estudamos a respeito disso na lição do trimestre passado, no último trimestre de 2023, sobre isto aqui. A igreja, organismo e organização. Como organismo, ela é viva. Como organização, ela atua no mundo, no que diz respeito à sociedade. O ministério da igreja é esse que é formado por pastores, presbítero. No caso, nós aqui, Igreja Assembleia de Deus, o ministério é formado por presbítero, pastores, evangelistas. Pastores, presbítero, evangelistas e pastores. Vamos falar na ordem de consagração: presbítero, evangelista e pastores. Esse é a formação do ministério no que diz respeito à denominação Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lição de número 8, disciplina na igreja. Lição de número 9, o batismo e a primeira ordenança da igreja, ceia do Senhor. Segunda ordenança da igreja, o culto da igreja cristã, o papel da pregação no culto e o poder de Deus na missão da igreja. Assim finda a 13ª lição. Vamos seguir. O título da nossa lição, como eu já disse, é a origem da igreja. O texto áureo desta lição: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero repetir o texto áureo. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A nossa verdade prática, ela diz da seguinte forma: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nessa verdade prática, nós já podemos observar também de forma básica como nasce aqueles que são pertencente e participante da família de Deus. Assim como o homem natural, ele é ligado a uma família através do sangue, o homem espiritual é ligado à família de Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E sendo ligado por esta família, ele recebe o selo para herança, que é o Espírito Santo, o penhor da nossa salvação. Ok? Vamos seguir para a nossa leitura diária. Na segunda-feira, a nossa leitura diária diz: o povo de Deus reunido debaixo do antigo pacto. Baseado em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, que diz: o dia em que estive perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse:
ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-lo-ão para mim temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. A família de Deus, ela é direcionada e educada pela palavra de Deus. Sem esta educação e sem este ensinamento da palavra de Deus, a família de Deus, ela é desestruturada e também ela é descaracterizada. Por isso que nós vamos encontrar dentro da Bíblia diversas advertências em relação a doutrinas várias e sem fundamento bíblico. Essas doutrinas é que traz a descaracterização para a família de Deus. Assim aconteceu com o povo de Israel, não ouvindo a voz do Senhor Deus, quando exortava constantemente a eles a respeito das coisas das nações que lhe rodeavam. Assim também pode acontecer com a igreja, se não prestar atenção na palavra do Senhor. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: a igreja foi comprada com o sangue de Cristo, baseado em Atos capítulo 20, versículo de número 28, que diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha aí, a igreja de Deus é formada por aqueles que são resgatados pelo sangue de Jesus. Esse resgate aí é relacionado à origem do homem. A origem do homem se deu em Deus, porém o homem afastou-se de Deus quando o nosso pai Adão preferiu, por meio da sua esposa Eva, ouvir a voz da serpente e não dar crédito àquilo que Deus tinha dito. Isso fez com que o homem se afastasse do seu Criador, tendo agora uma oportunidade de retorná-lo a ele pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ok? Por isso que a Bíblia nos diz que nós fomos vendidos ao pecado e Jesus nos resgatou pelo seu sangue. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: a igreja idealizada em Deus, baseado em Efésios capítulo 1, versículo de número 3 ao 6, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espiritual nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. O amado aqui é Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo João escreve no seu Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Este é o unigênito, é o amado. E ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo e nos colocou dentro das bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós somos abençoados por Deus nos lugares celestiais, que abrange também nós aqui enquanto pessoas físicas nesse mundo. O mundo tem que reconhecer em nós as bênçãos de Deus que tem nos otorgado pela sua bondade e misericórdia através de Jesus Cristo. Vamos seguindo. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: a igreja como propriedade exclusiva de Deus,
baseado em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18, que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é citada pela primeira vez no Evangelho de Mateus, mas é numa visão futura. E nesta visão que Mateus relata da igreja, ele traz uma característica que é peculiar. Qual é? Invencível. A igreja de Cristo, ela é invencível. E é invencível sobre o maior poder que há no mundo. O maior poder que há no mundo é as portas do inferno. E a porta do inferno não prevalecerá contra esta igreja que, depois que Jesus ressuscitasse, ele estaria estabelecendo. Então, está aí. Nós precisamos dar conta desta responsabilidade que nos foi otorgada, ok? Na sexta-feira, a meditação diária diz: a igreja como uma comunidade de salvos, baseado em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42 ao 47, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendia suas propriedades e bens, e repartia com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de ser salvo. A observação dentro desta meditação, queridos, é que quem acrescenta salvos à igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nós, como corpo de Cristo, nós temos a obrigação de pregar esta palavra, e a pregação da palavra, ela faz efeito, tornando aqueles que anteriormente eram filho das trevas, tornando-se filho da luz, filho do reino de Deus, por Jesus Cristo, através do seu sangue. E finalmente, queridos, no sábado, a nossa meditação diária, a igreja selada com o Espírito Santo, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que diz: quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de uma só fonte espiritual. Ou seja, que todos nós temos bebido de um espírito. A igreja de Deus, essa sim, realmente não há acepção de pessoa. E por que não há acepção de pessoa? Porque quem escolhe as pessoas para o seu reino e para o seu corpo é Jesus Cristo. E ele escolhe não por mérito da pessoa, mas por aceitação à sua palavra. A pessoa ouve a palavra de Deus, dá crédito na palavra de Deus e entrega seu coração, seja ela quem for, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja índio, seja de qualquer nação. Por isso é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele aponta para algumas características: grego, servo, livre, todos. Ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E mais uma vez, se você chegou até aqui, compartilhe e evangelize comigo, enviando o vídeo para alguém que ainda não é e não faz parte desta família, para que ela ouça a palavra de Deus e aceite a Cristo como seu Salvador. E aceitando a Cristo, ela estará liberta do seu pecado e, consequentemente, fazendo parte da família de Deus. Amém? Deus abençoe.